Você sente que está tentando prosperar, mas sua mente te sabota o tempo todo? Que algo está travando sua vida financeira? Neste vídeo vamos ver o que aconteceu com Jacó no momento mais difícil da vida dele e como essa revelação pode ser o ponto de virada para a nossa jornada financeira. Jacó estava sozinho, sem rumo, cansado, como muitos hoje. Mas ali no deserto ele teve uma visão, uma escada entre o céu e a terra. Essa revelação transformadora não foi só sobre ele. Foi um convite divino para renovar a mente e ativar um caminho de prosperidade com propósito. Jacó foge de Saul. Está com medo, está cansado, carregando culpa, insegurança, sozinho, sem nada nas mãos. Ele se deita no chão e usa uma pedra como travesseiro. Mas é justamente nesse cenário de escassez e vulnerabilidade que algo sobrenatural acontece. Ele tem um sonho poderoso, uma escada que liga o céu à terra. Anjos sobem e descem por essa escada. E lá no topo está Deus, que fala com ele e reafirma a aliança feita com Abraão. É nesse momento que a revelação de Jacó acontece. Deus não apenas o consola, ele reposiciona Jacó com uma promessa de multiplicação, de prosperidade, direção e presença constante. Aquilo que parecia ser o fim se torna o começo de uma nova jornada. Jacó acorda impactado e faz um voto. Ele reconhece: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Essa passagem não é só um episódio bonito da Bíblia. É um modelo espiritual para quem deseja romper com a mentalidade de escassez e conquistar a liberdade financeira com sabedoria e com propósito. Porque a verdadeira transformação, aquela que muda toda a realidade exterior, começa com uma revelação interior. Jacó passou de fugitivo a fundador de uma linhagem próspera. Mas nada disso começou com dinheiro, começou com um encontro que renovou a sua mente. E talvez hoje estejamos vivendo o mesmo momento, cansado, com medo, sem saber o que fazer. Mas assim como Jacó, podemos ter uma revelação que desperta nossa mente para um novo nível de vida, um novo nível de liberdade, de prosperidade, seja ela financeira, espiritual. E é justamente nesse ponto que a jornada de renovação começa. Jacó estava em crise, como muitos hoje, em um deserto literal, mas também emocional, espiritual. Ele fugia de um passado complicado, com medo do futuro, sem direção, sem recursos, sem clareza. E talvez isso esteja descrevendo algum de nós agora. Cansado de tentar prosperar e ver tudo dar errado, se sentir sozinho nas decisões, perdido entre boletos, cobranças e expectativas que muitas vezes não se cumprem. Assim como Jacó, podemos estar correndo de algo que nos prende, mas sem saber exatamente para onde ir. É nesse ponto que muitos desistem, mas o deserto, o medo, a escassez, tudo isso pode ser o lugar da virada. Quantas pessoas
estão assim hoje, perdidas, sobrecarregadas, emocionalmente abaladas, lutando para conquistar a liberdade financeira com propósito, sem trair seus princípios. A crise parece um castigo, mas na verdade é um convite, um chamado para parar, deitar a cabeça mesmo que seja sobre uma pedra e ouvir o céu. Porque foi exatamente aí que a revelação veio para Jacó. E é aí que ela pode vir para nós também. A crise pode ser o começo da renovação da nossa mente, o início de um novo nível de sabedoria, de prosperidade, visão clara sobre como viver uma vida próspera com Deus no centro. Não devemos ignorar o deserto. É onde escadas aparecem e céu se abre. No meio do deserto, quando tudo parecia perdido, Jacó viu algo que mudou sua história para sempre. Uma escada entre o céu e a terra. Isso não foi apenas uma imagem bonita, foi uma revelação profunda, um símbolo poderoso de conexão entre fé e propósito. Aquela escada representa o acesso espiritual, o momento em que o céu decide se comunicar com a terra, trazendo direção, identidade, promessa e visão de futuro. E aqui está a chave. Jacó não mudou quando ficou rico. Ele começou a mudar quando entendeu que sua mente precisava se alinhar com os pensamentos de Deus. É por isso que o texto de Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque é a mente transformada que abre espaço para a verdadeira prosperidade com propósito, para a liberdade baseada em sabedoria. Quantas vezes oramos por bênçãos, mas continuamos pensando como escravos da escassez? Como Deus pode entregar algo eterno a uma mente ainda presa ao medo? Aquela escada mostrou que existe um caminho o Deus, entre o que Deus fala e o que a gente vive. A mente renovada é a ponte. É ali que o céu desce e nossa realidade começa a ser transformada. Jacó teve uma visão, mas ele não ficou apenas impressionado. Ele despertou para um novo estilo de vida, onde o que é espiritual molda o que é material. Talvez isso esteja faltando na nossa jornada. Parar de lutar só com a força humana, começar a construir com princípios eternos. Porque a nossa mente é o solo onde Deus quer plantar a prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, aqui não estamos falando de dinheiro, estamos falando de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de uma nova mentalidade, de um novo estilo de vida. Quando essa conexão acontece entre a terra e o céu, entre nós e Deus, é quando tudo começa a se alinhar. Enquanto Jacó via a escada ligando o céu e a terra, algo ainda mais poderoso aconteceu. Ele ouviu a voz de Deus. E essa voz não veio para acusar, não veio para julgar, veio para firmar uma identidade e liberar uma promessa. Deus disse: eu estarei contigo, eu te abençoarei e farei de você uma grande nação.
Essas palavras ecoaram no coração de Jacó e mudaram tudo. Porque antes de qualquer transformação exterior, antes das riquezas, antes de terras, influência, Deus tratou da identidade dele. E é exatamente assim que a verdadeira prosperidade começa, não com dinheiro, mas com um coração que sabe quem é e a quem pertence. A maioria das pessoas que não prospera está presa em vozes erradas. Vozes que muitas vezes nos foram colocadas, que ouvimos em algum momento da nossa vida. Vozes como: você não nasceu para isso, você não merece, você é pobre e sempre será. São vozes de escassez, vozes de medo, de culpa, de religiosidade sem verdade. Mas quando paramos para ouvir a voz de Deus, a voz da promessa, nossa mente começa a se libertar dessas correntes. Prosperar com sabedoria exige mais do que técnica. Exige uma nova mentalidade, construída em cima da verdade divina. Deus nunca chamou Jacó de fujão. Deus chamou de herdeiro. Deus o abençoou com uma promessa. E isso moldou as próximas decisões de Jacó, porque a voz que a gente escuta determina o caminho que nós escolhemos. Se quisermos viver prosperidade com propósito, liberdade real e uma vida que inspire transformação, precisamos começar a ouvir a voz que confirma nosso valor, nosso destino e nosso futuro. Essa voz é a chave. Essa voz é a voz de Deus. E quando ela entra em nosso interior, tudo ao redor começa a mudar. Jacó desperta daquele sonho profundamente impactado. O mesmo lugar onde ele deitou em desespero, agora é chamado por ele de a casa de Deus, a porta dos céus. Ele olha ao redor e fisicamente nada mudou. O deserto ainda é o mesmo, a pedra ainda está ali, ele ainda está sozinho, mas algo dentro dele foi completamente transformado. E essa é a verdadeira chave da prosperidade com propósito. Quando a mente muda, tudo começa a mudar de verdade. Jacó levanta, não mais como um fugitivo, mas como alguém que recebeu uma missão, uma promessa, uma nova identidade. Ele não se vitimiza, ele se posiciona e ele faz um voto. Assume responsabilidade, promete fidelidade, declara que vai devolver o dízimo de tudo o que vier a conquistar. Isso não é apenas religiosidade, é consciência espiritual. Ele entende que a abundância que virá sobre a vida dele precisa ser consagrada a Deus. Nesse momento, ele rompe com a mentalidade de escassez, rompe com a fuga e entra em aliança com o céu. E esse ponto é que muitas vezes nós ignoramos. Porque prosperidade começa quando a gente para de culpar as circunstâncias e passa a se alinhar com os princípios. A renovação da mente de Jacó foi o que deu início à sua transformação. Ele entendeu que não adiantava esperar tudo mudar por fora se ele não mudasse por dentro. E talvez seja essa exatamente a virada que estamos precisando. Sair da posição de vítima das dívidas, do passado, da crise, e assumir o controle com fé, com sabedoria, com aliança com Deus. Porque quando nos alinhamos com os princípios do reino,
não só atraímos provisão, mas nos tornamos parte de algo muito maior. E a partir desse pacto que uma nova jornada começa. O voto de Jacó marca o início de uma nova caminhada. Ele não acorda rico, não recebe ouro caindo do céu, nem um plano detalhado de como conquistar tudo de uma vez. Mas ele sai dali com algo infinitamente valioso. Ele sai com clareza, com direção e um pacto com Deus. A mente dele foi renovada, a identidade dele foi restaurada, e é isso que dá início à verdadeira prosperidade com propósito. A partir daquele momento, Jacó ainda enfrentaria desafios. Teria que trabalhar duro, negociar, lidar com injustiças, esperar por promessas que levariam tempo para se cumprir. Mas agora ele não age como um perdido. Ele tem um destino. Ele tem princípios. Ele sabe em quem confia. Isso é fundamental para quem quer viver uma liberdade financeira com sabedoria, entender que prosperar não é mágica, mas é uma jornada. É a soma da fé, da mentalidade renovada, ação estratégica e compromisso com valores eternos. Muitos querem o resultado, mas pulam o processo. Querem riqueza, mas sem pacto, sem propósito, sem obediência. Jacó nos ensina que antes de colher é preciso se posicionar espiritualmente. E o posicionamento começa dentro de cada um de nós. Ele deixou de reagir às circunstâncias e passou a caminhar com base na promessa que recebeu. Isso é viver com sabedoria, não correr atrás do dinheiro, mas caminhar com propósito até que o dinheiro se torne consequência. A prosperidade verdadeira não se constrói do dia para a noite, mas começa com uma decisão firme de mudar por dentro, ouvir a voz certa e seguir um novo caminho com Deus no centro de tudo. Jacó não prosperou por sorte. Ele estava em crise, estava fugindo, estava cansado. Mas naquele deserto ele teve uma revelação que transformou tudo. Ele ouviu a voz de Deus, renovou sua mente e fez um pacto de compromisso. Foi ali que aquela jornada começou. E isso também vale para nós. Talvez hoje estejamos enfrentando dívidas, frustrações, medo do futuro, sentindo que já tentamos de tudo e nada funciona. Mas a verdade é que Deus não quer apenas nos tirar da crise. Ele quer renovar nossa mente, quer nos dar clareza, quer nos dar sabedoria e uma nova direção com base nos princípios eternos da palavra. Quando entendemos quem somos, em quem cremos e para onde estamos indo, a liberdade deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar parte da nossa realidade. A mesma escada que Jacó viu, um portal entre o céu e a terra, continua acessível hoje a cada um de nós. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se em algum momento você sentiu que Deus estava te chamando para uma nova fase, escreve aqui nos comentários: eu escolho renovar minha mente. Compartilha também um amém como ato de fé, porque às vezes uma simples palavra pode ser o início de uma transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, lembra de deixar o like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também estão precisando de direção no meio do deserto. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você recebe os próximos vídeos. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal,
Venha junto fazer parte dessa jornada. Aqui a gente aprende a prosperar com fé, com consciência e com base na palavra. Vamos juntos nessa caminhada. No próximo vídeo vamos aprender um pouco sobre Gênesis 29. Você vai descobrir que, mesmo depois de uma revelação poderosa, Jacó ainda enfrentou desafios inesperados. Ele encontrou amor, mas também enfrentou engano, espera e frustração. E o que isso nos ensina sobre propósito, paciência e prosperidade com sabedoria? Será que estamos sendo preparados, assim como Jacó, para algo maior do que imaginamos? Tem um princípio nessa história que pode mudar a forma como a gente lida com as nossas decepções e com os nossos sonhos. Então, se prepara, porque o que vem por aí é forte e transformador. Nos vemos no próximo vídeo.